E aí, Ivete, tudo bom? Eu sou a Laila Queiroz, sou médica veterinária, doutora em ciência animal na área de nefrologia de cães e gatos. E estou aqui para dar mais uma dica para vocês sobre doença renal crônica. Hoje eu vou falar para vocês sobre o acompanhamento do doente renal crônico, a importância de fazer esse acompanhamento e o que você deve fazer durante esse acompanhamento. Você já sabe que a doença renal crônica não tem cura, é uma doença progressiva e irreversível. Então, o que a gente precisa saber? Que a gente precisa preservar a função renal existente, o animal precisa se adaptar a viver com menos rim funcionando e a gente precisa tratar as consequências da doença renal. Então, basicamente, a gente vai falar em outros vídeos sobre o tratamento da doença renal, mas o tratamento da doença renal crônica, ele tem esses 3 pilares aqui. A gente nunca vai objetivar a cura do paciente, porque a gente sabe que essa cura não vai acontecer. E aí, aqui vem a necessidade de acompanhamento do meu paciente, principalmente aqui, ó, nas consequências da doença renal crônica. E aí, como que eu preciso acompanhar esse paciente? Então, eu já dei o diagnóstico, agora eu preciso estadiar esse paciente, eu preciso acompanhar esse paciente. Que exames eu preciso fazer? Primeira coisa, básico, que provavelmente você fez, é o hemograma. O que eu vou verificar no hemograma do doente renal crônico? Principalmente se ele tem anemia. O doente renal crônico pode ou não ter anemia. Se ele tiver anemia, eu preciso me certificar se essa anemia é uma anemia não regenerativa. E não basta eu olhar o VCM ou HCM ali para me certificar disso. Eu preciso pedir a contagem de reticulócitos. O que são os reticulócitos? São as hemácias jovens. Então, se esses reticulócitos estiverem baixos, quer dizer que essa anemia não está regenerando. Então, eu preciso fazer o acompanhamento do hemograma do meu paciente para saber se ele também não tem outras infecções, se ele não tem outras alterações clínicas. E eu preciso, se ele tiver anemia, eu preciso solicitar a quantidade de reticulócitos sempre. Segundo exame que eu preciso fazer no acompanhamento do meu paciente, o fósforo. É importantíssimo dosar o fósforo do doente renal crônico. O fósforo, ele é uma das toxinas urêmicas que o rim deve eliminar na urina. E esse rim que não funciona bem, geralmente ele está retendo fósforo. Então, na doença renal crônica, esse fósforo tende a estar aumentado. E aí, cuidado com as referências do valor do fósforo que o seu laboratório indica, porque essas referências são para um animal saudável. O animal com doença renal crônica, as referências são um pouco mais baixas. Em outro momento a gente vai falar especificamente do fósforo e dessas referências, tá? Mas lembre-se sempre que é importantíssimo acompanhar o fósforo. É comprovado cientificamente que doentes renais crônicos com o fósforo mais aumentado têm maior índice de mortalidade do que aqueles com fósforo controlado. Então, o fósforo é um preditor de mortalidade do meu paciente. E eu consigo modular esse fósforo, eu consigo controlar esse fósforo com alimentação, com medicação. Então, é importantíssimo dosar esse fósforo. E dosar esse fósforo em jejum, tá? Em jejum é muito importante, porque o animal recém-alimentado vai dar sempre os valores de fósforo elevado. Então, dosar o fósforo em jejum é um importante acompanhamento do doente renal crônico. Outro exame importante para o acompanhamento do doente renal crônico é o cálcio iônico. Por que o cálcio iônico? O doente renal crônico vai ter um distúrbio do balanço de cálcio e fósforo. Só que o cálcio total, muitas vezes ele vai estar normal, ele não me reflete as alterações reais do meu paciente. O cálcio iônico é a função ativa do cálcio, é a porção ativa do cálcio. Geralmente ele vai estar baixo, mas ele pode estar normal, ele pode estar aumentado, mas na maioria das vezes ele vai estar baixo e eu posso ter que repor cálcio para o meu doente renal crônico. Então é importantíssimo dosar o cálcio iônico. Outro exame importante para você fazer o acompanhamento do seu paciente é dosar o pH do sangue e o bicarbonato. Onde que eu tenho essas dosagens?
na hemogasometria, né? Na hemogasometria é o exame que me dá essas informações do pH sanguíneo e do bicarbonato. O doente renal crônico, geralmente, ele vai perder muito bicarbonato na urina. Então, esse bicarbonato vai estar baixo. Como o bicarbonato é um componente básico, a tendência do sangue é ficar ácido. Então, o sangue também vai estar com pH baixo. Muitas vezes, eu vou precisar repor bicarbonato no meu paciente doente renal crônico. Essa reposição pode ser via oral, pode ser intravenosa, a gente vai discutir isso um pouquinho também. Mas se eu não souber como está o equilíbrio ácido-base do meu paciente, fica impossível eu tratar essa porção aqui. Então eu preciso dosar o pH e preciso dosar o bicarbonato. Aí eu não tenho hemogasometria, tem como eu fazer essa dosagem? Infelizmente não. Então é necessário ter um aparelho de hemogasometria, seja portátil, seja de bancada, para fazer essas dosagens do pH e do bicarbonato. Aqui eu estou falando de hemogasometria venosa, tá? Não precisa ser a hemogasometria arterial. A hemogasometria venosa é suficiente para eu avaliar. De preferência de um vaso central, tá? Então que essa hemogasometria seja coletada da jugular do meu paciente. E não precisa de jejum para fazer esse exame, tá bom? Outra avaliação de acompanhamento do doente renal crônico é a pressão arterial sistólica. A gente sabe que de 60% a 90% dos cães e gatos com doença renal crônica vão ser hipertensos. E a hipertensão também é um fator de progressão da doença renal crônica. E é um fator que não tem sinais clínicos específicos. Então, se eu deixo meu paciente hipertenso, a doença renal crônica progride mais rápido e eu não consigo preservar as células que estão funcionando, os néfrons funcionais. Eles vão morrer mais rápido. Então, eu preciso sempre na visita do meu doente renal fazer a avaliação da pressão arterial. Próxima avaliação, score de condição corporal. O score de condição corporal, juntamente com o índice de massa muscular, eu vou avaliar a nutrição do meu paciente. Então, será que esse paciente está se nutrindo bem? Será que ele está tendo apetite? O que ele está comendo? Eu preciso manter as minhas anotações do score de condição corporal. E aqui eu não preciso de nenhum equipamento, não preciso de nada sofisticado. Eu preciso do meu olho, das minhas mãos, para eu conseguir classificar o score de condição corporal. E sempre, gente, é importantíssimo, se eu estou falando de acompanhamento do doente renal crônico, eu preciso anotar tudo isso em ficha. Porque se eu for ver ele daqui 3 meses, provavelmente eu vou ter esquecido o que eu vi 3 meses atrás. Então, nessa avaliação de score de condição corporal, eu posso ver, nossa, né? E aqui eu coloco o peso também, sempre pesar o paciente, né? Nossa, há 4 meses atrás ele pesava 5,8 kg. Nessa visita, ele pesou 5,400, perdeu 400 gramas. Será que é pouco? Para um animal de 5 quilos é muito, né? Ele perdeu quase 10% de peso corporal. Então, a avaliação do score de condição corporal, a avaliação do índice de massa muscular e a avaliação do peso do meu paciente é importantíssimo para eu fazer o monitoramento e o acompanhamento do doente renal crônico, tá? Outra avaliação importante é o... Ih, agora eu preciso apagar. Ops. Tá de boa. Vamos? Outra avaliação importante para o acompanhamento do doente renal crônico são os sinais gastrointestinais. Então, meu paciente com doença renal crônica pode estar tendo vômito, pode estar tendo diarreia, pode estar tendo halitose, úlceras gastrointestinais, e esses sinais clínicos gastrointestinais indicam que essa doença possa estar agravando e eu posso tratá-los. Então é importante eu avaliar a presença de sinais gastrointestinais. E geralmente, acompanhado até dos sinais gastrointestinais, eu tenho a desidratação. Então, a melhor maneira de eu preservar as células renais
é manter meu paciente hidratado. E a desidratação é um inimigo da doença renal crônica. Então esse animal, a gente sabe que ele é poliúrico, ele perde muita água no xixi. Muitas vezes ele vai estar vomitando, vai estar com diarreia, vai estar perdendo muita água e vai estar ingerindo pouca água. Então eu preciso acompanhar constantemente o estado de hidratação do meu paciente. Acompanhando esses 9 itens aí, eu consigo acompanhar e monitorar bem o meu doente renal crônico. Ah, mas você não falou da ureia e creatinina, eu não preciso fazer? Precisa, claro. Ureia e creatinina também vão me indicar alterações na doença renal crônica, progressão da doença renal crônica. Só que não existe um tratamento para baixar a ureia e creatinina. Então eu quis falar dos outros itens que têm todos possibilidade de tratamento. Então lembre-se que a doença renal crônica ela exige um tratamento para preservar as células renais e tratar as consequências da doença renal. Então lembra, tem como eu tratar a anemia, tem como eu tratar a hiperfosfatemia, tem como eu tratar a hipertensão, tem como eu tratar a acidose, tem como eu tratar a hipocalcemia, tem como eu controlar a proteinúria, tem como eu melhorar o apetite, o score de condição corporal do meu paciente, tem como eu controlar os sinais gastrointestinais e tem como eu tratar a desidratação. Então esses fatores eu devo monitorar em toda visita do doente renal crônico ao meu consultório, tá bom? Obrigada e até a próxima!